Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra do Senhor Jesus. Aleluia, aqui no nosso canal. E eu quero lhe convidar a você deixar o seu like para que mais vida seja alcançada, você compartilhar. Aleluia, glória a Deus, a leitura da palavra do Senhor para que vidas venham a ser edificadas. Amém? Hoje nós vamos estar meditando nos capítulos 7, 8 e 9 de Neemias e Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos iniciar nossa leitura, aleluia, capítulo 7 de Neemias. Agora as muralhas estavam reconstruídas e os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. Para governar a cidade de Jerusalém, eu coloquei 2 homens, o meu irmão Anani e Ananias, o oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. Eu disse aos 2 que só mandasse abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar e que mandasse fechar, aleluia, e que mandasse fechar e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço na hora do pôr do sol. Também ordenei que escolhesse guardas entre o povo que morava em Jerusalém. Alguns deles deviam ficar de guarda em certos lugares e outros deviam tomar conta da área em frente das suas próprias casas. Lista dos que voltaram do cativeiro. A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores, e eram poucas as casas que havia sido reconstruída. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo e os seus líderes e as autoridades para verificar os registros das suas famílias. Eu achei o livro de registro no meio do grupo que havia voltado da Babilônia. São estas as informações que havia no livro. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiro, havia muitos que eram da província de Judá. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Ramaías, Namania, Mordecai, Bizuan, Misperete, Bigavi, Neum e Baaná. Esta lista dos grupos da família do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicado o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Paróis 2172, Cefatias 372, Ará 652, Paate Moabe, descendente de Jesua e de Joabe 2818, Elon 1254, Zatu 845, Zacai 770, Binu 648, Bebai 628, Azad 2322, Adonicam 677, Bivai 2707, Adim 755, até que também era chamado de Ezequias 98, Azum 380, Bezai 324, Afri 112, Gibeão 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados havia morado nas antigas cidades de Belém, Nefitoa, 188, Anatote, 128, Bet Asmavete, 42, Kiriate Jearim, Cifra e Berote, 743, Ramai Jebá, 721, Micamas, 122, Betel e Ai, 123, a outra Nebo, 52, a outra Elã, 1254, Arim, 320, Jericó, 345, Lorde, Ade, Ione, 721, Senais, 3.930. Esta é a lista dos grupos das famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro. Jedaías, descendente de Jesua, 973.
Irmi, 1052, Passu, 1247, Arim, 1017. Grupos de famílias de levita que voltaram do cativeiro: Jesua e Cadime, descendente de Odavias, 74. Músico do templo, descendente de Asaf, 148. Guarda do templo, descendente de Salum, Eté, Talmon, Acube, Aita e Sobai, 138. Grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro: Zia, Azufa, Tabote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gideel, Gá, Reaías, Rezim, Negoda, Gazã, Uzá, Pazéia, Bezai, Neunim, Nefisim, Baquebuque, Acufa, Arum, Baslite, Média, Asa, Bascom, Cícera, Tama, Nesias e Atifa. Grupo de família dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro: Sotai, Sofrete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Boreque, Abeaim e Amon. Foi de 392 o número total dos 200 dos servidores do templo e dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Havia 642 que pertenciam ao grupo de famílias de Delaías, Tobias, Negoda, que voltaram da cidade de Tel-Melá, Tel-Aasa, Querube, Adom e Mé, mas eles não puderam provar que eram descendente israelita. Os seguintes grupos de famílias de sacerdotes não puderam encontrar registro para provar de quem eram os descendentes: Obaías, Acós, Basilai. O antepassado do grupo de família de sacerdotes de Basilai havia casado com uma mulher do grupo de família de Basilai da cidade de Gileade e havia tomado o nome do grupo do seu sogro. Como não tinha meios de provar que eram os seus antepassados, eles não foram aceitos como sacerdote. Os governador judeu disse que eles não poderiam comer da comida oferecida a Deus até que houvesse um sacerdote que pudesse decidir a questão por meio de Urim e de Tumim. O número total dos judeus que voltaram foi de 42.370. Seus escravos e escrava, 7.037. Cantores e cantoras, 245. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Ofertas para a reconstrução do templo. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da construção do templo. O governador deu 8,4 kg de ouro, 50 vasilhas para o culto e 530 mantas sacerdotais. Os chefes dos grupos de família deram 178 quilos de ouro e 1.257 quilos de prata. O resto do povo deu 178 quilos de ouro, 1.142 quilos de prata e 707 mantos sacerdotais. Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades e povoado de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guarda do templo, músicos, algumas pessoas do povo e aos servidores do templo. Capítulo de número 8 de Neemias. Esdra leu o livro da lei para o povo. Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdra, o sacerdote, mestre da lei, que trouxesse o livro que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdra levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdra leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia. E todos ouviram com atenção. Esdra estava de pé num estrado de madeira
que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estava de pé os seguintes homens: Matitias, Sema, Anás, Urias, Ilquias e Maaseias. E de pé à sua esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras ficou ali no estrado acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram. Esdras disse: Louve o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, amém. Aí se ajoelharam com o rosto encostado na terra e adoraram a Deus. Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acabe, Sabetai, Odaías, Mazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã e Pelaías. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e dava explicação para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote, mestre da lei, os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: Este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar e nem chorar. Vão agora para a sua casa e façam uma festa. Reparta sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o Senhor Deus. Portanto, não fique triste. A alegria do Senhor dará, aleluia, a alegria do Senhor dá e fará com vocês que fique forte. Os levitas foram por meio do povo, acalmando e dizendo que não ficasse triste nenhum dia santo. Então todos foram para casa, comeram, beberam alegremente, e os que eles tinham repartido com os outros, porque entenderam o que havia sido feito para eles. A festa das barracas. No dia seguinte, o chefe dos grupos de família, os sacerdotes e os levitas foram aonde Esdras estava, a fim de estudarem com ele os ensinamentos da lei. E acharam escrito nela que o Senhor Deus havia mandado por meio de Moisés que o povo de Israel morasse em barracas durante a festa das barracas. Aleluia. Então, em toda a cidade de Jerusalém e em todas as outras cidades e povoado, mandaram avisar o seguinte: saia para os morros e tragam galhos de pinheiros, oliveiras, mutas, palmeiras e outras árvores, para fazer cabanas, conforme está escrito na lei. Então o povo saiu e trouxe galhos de árvores. Em seguida, eles construíram cabanas no terraço das suas casas, por nos seus quintais, nos pátios do templo, aleluia, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Todos os que haviam voltado do cativeiro construíram cabanas e moraram nelas. Desde o tempo de Josué, filho de Num, esta era a primeira vez que fazia isso. Todos estavam muito alegres, todos os dias, desde o primeiro até o último dia da festa. Foi lida uma parte da lei de Deus. Eles estavam durante 7 dias, e no 8º dia houve uma reunião solene para terminar a festa como mandava a lei. Capítulo 9. O povo confessa os seus pecados. No dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar, a fim de mostrar sua tristeza pelos seus pecados. Ele já havia se preparado, aleluia, eles já haviam se separado de todos os estrangeiros. Em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Durante ou menos 3 horas, a lei do Senhor, seu Deus, foi lida para eles.
E nas 3 horas seguintes eles confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor. Jesua, Baquini, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani ficaram de pé no estrado dos levitas e oraram em alta voz ao Senhor. Os levitas Jesua, Cadmel, Bani, Asabeias, Serebias, Odaías, Sebanias e Penatias chamaram o povo para adorar a Deus e disseram: Levante-se e louve o Senhor seu Deus. Louve a Deus sempre, sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome. Embora nenhum louvor humano seja suficiente. A oração de confissão. Aí o povo de Israel fez esta oração: Ó Deus, só tu és o Senhor. Tu fizeste o céu e as estrelas. Tu fizeste a terra, o mar e tudo o que há neles. Tu conserva a todos com vida. Os seres celestiais ajoelham-se e te adoram. Tu, ó Senhor Deus, escolheste Abraão e o tiraste de da Babilônia. Tu mudaste o seu nome para Abraão. Viste que ele era fiel a ti e fizeste uma aliança com ele. Prometeste dar a Abraão as terras dos cananeus, a terra dos heteus, dos amorreus, a terra dos perizeus, dos jebuseus e dos gigazeus, para ser a terra onde os seus descendentes viveria. Tu cumpriste a tua promessa, porque és fiel. Aleluia. Tu viste como os nossos antepassados sofreram no Egito. Ouviste quando eles pediram socorro na beira do Mar Vermelho. Tu fizeste milagres maravilhosos contra o rei do Egito e contra os seus oficiais e o povo da sua terra, pois sabias como eles fizeram o teu povo sofrer. Foi assim que ganhaste a fama que tem até hoje. Tu dividiste o mar diante dos nossos antepassados, e assim eles atravessaram em terra seca. Fizeste com que aqueles que perseguiam se afogassem em águas profundas, como uma pedra que afunda no mar violento. Tu guiaste com uma nuvem durante o dia e de noite como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho para onde deviam ir. Tu desceste do céu no monte Sinai, falaste com o teu povo e lhe destes boas leis e ensinamentos verdadeiros. Tu lhe disse que santificasse o sábado e lhes deste as tuas leis por meio do teu servo Moisés. Tu lhe deste pão do céu quando estavam com fome, e água da rocha quando estava com sede. Tu mandaste que tomasse posse da terra que havia jurado dar a eles. Mas os nossos antepassados se tornaram orgulhosos e teimosos, e não quiseram obedecer aos teus mandamentos. Eles se recusaram a obedecer, esqueceram tudo o que fizeste, esqueceram os milagres que havia feito. Em seu orgulho, eles escolheram um chefe que os levaria de volta ao Egito, mas para ser escravo de novo. Mas tu és Deus que perdoa, tu és bondoso e amoroso e demoras a ficar irado. A tua misericórdia é grande e por isso não os abandonaste. Eles fizeram um touro de metal, fundindo e disseram que ele era o Deus, os que havia tirado do Egito. Ó Deus, como eles te insultaram, mas tu não os abandonaste no deserto, pois a tua misericórdia é grande. Não retira nem a nuvem, não retirasse nem a nuvem, nem o fogo, que de dia e de noite mostrava a eles o caminho. Tu deste o teu bom espírito para ensinar o que devia fazer. Tu os alimentaste com maná e lhe deste água para matar a sede. Durante 40 anos no deserto, tu sustentaste e nada lhe faltou. As suas roupas não estragaram e os seus pés não ficaram inchados. Oh, aleluia. Tu lhe deste nações e reinos e terra dos povos vizinhos. Os israelitas conquistaram a terra de Esbom, que era governada por Seom, a terra de Bassã, onde hoje era o rei. Tu
Tu lhes deste tantos descendentes como as estrelas do céu, e os trouxe para viver na terra que havia prometido aos seus antepassados. Eles conquistaram a terra de Canaã. Tu derrotaste o povo que morava ali. Deste ao povo o poder de fazer o que quisesse com os povos e os reis de Canaã. O teu povo conquistou cidades cercadas de muralhas e tomou terras boas, casas cheias de riqueza, cisternas já escavadas, oliveiras, árvores frutíferas e plantações de uva. Eles comeram tudo o que quiseram e engordaram. Eles aproveitaram todas as boas coisas que deste, mas o teu povo se revoltou e desobedeceu. Eles viraram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que o avisaram que disseram que voltasse para ti. O teu povo te insultou muitas vezes. Então deixaste que os inimigos dele os conquistasse e os governasse, mas no meio da sua aflição, eles te pediram socorro e tu respondeste lá do céu. Na tua grande misericórdia, tu enviaste líderes que os livraram dos seus inimigos. Quando voltou a paz, o teu povo pecou de novo e outra vez deixasse que os inimigos dele os conquistassem. E de novo, quando eles se arrependeram e pediram que eu salvasse, tu ouviste do céu e vez após vez tu livraste por causa da tua grande misericórdia. Tu os avisaste que deveriam obedecer aos teus ensinamentos, mas no seu orgulho eles rejeitaram os teus mandamentos, pecaram contra a tua lei, embora cumprir a tua lei seja o caminho para a vida. Rebeldes e teimosos, eles se recusaram a obedecer. Ano após ano, tu o avisaste, com paciência pelo teu espírito, por meio dos profetas. Falaste contra eles, mas o teu povo ficou surdo, por isso deixaste que fosse dominado por outras nações. E mais uma vez, porque a tua misericórdia é grande, tu não os abandonaste e nem destruísse. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Ó nosso Deus, como és grande, como és terrível e poderoso. Tu guarda fielmente as promessas da aliança, desde o tempo que os assírios nos dominaram. Todos temos sofrido. Os nossos reis, as nossas autoridades, os nossos sacerdotes e profetas, os nossos antepassados e todo o nosso povo, todos nós temos sofrido. Lembra das nossas aflições. Tu foste justo em nos castigar. Tu tens sido fiel, mesmo quando temos pecado. Os nossos antepassados, nossos reis, as nossas autoridades e sacerdotes não têm cumprido a tua lei, não têm obedecido os teus mandamentos e aviso. Com a tua bênção, reis governaram o teu povo, que estavam vivendo na terra grande e boa que lhe deste. Mas eles não te abandonaram e nem se arrependeram das suas más ações. E agora nós somos escravos na terra que nos deste, esta terra boa que nos alimenta. Aquilo que a terra produz vai para os reinos que puseste para nos fazer sofrer por causa dos nossos pecados. Eles fazem o que querem conosco e com o nosso gado, e nós estamos profundamente aflitos. Essa foi nossa leitura nos capítulos, aleluia, 7, 8 e 9 do livro de Neemias. Vamos meditar agora em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. A cura de um coxo. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar.
No mesmo instante, os pés, os tornozelos deles ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando e pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. A mensagem de Pedro no templo. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João e todas as pessoas que estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e os rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu saltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. E nós somos testemunha disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu força a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estava fazendo, mas Deus cumpriu assim a que havia anunciado há muito tempo pelos profetas. Isto é, o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Portanto, arrependa-se e volte para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor e ele mande Jesus, aleluia, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Pois Moisés disse: do meio de vocês o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Obedeça tudo o que ele disser. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito destes dias. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês. E vocês fazem parte da aliança que Deus fez com seus antepassados, quando disse para Abraão, por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Assim Deus escolheu o seu servo e mandou primeiro a vocês para abençoá-lo e para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Lembrando-os, querida, que a leitura que eu faço aqui, aleluia, na versão NTLH, tá certo? Que Deus em Cristo possa vos abençoar através das Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus.